Salve, galera! Como é que vocês estão? Uma programação aí muito especial. Esse é o evento de 2 anos da Anufront. Para quem está chegando agora e não conhece a Anufront é uma plataforma de educação financeira que nasceu com a missão de democratizar o acesso à economia e às finanças pessoais. Então, sejam muito bem-vindos. Eu espero que esse conhecimento seja muito valioso para você que está assistindo aí do outro lado. E como vocês já devem ter visto na propaganda, a gente tem aqui um time de peso. Não tenho outra palavra para nomear esse time. Então eu não vou enrolar mais, vou trazer eles aqui para a conversa. Eu tenho aqui comigo hoje Rodrigo Alvarez, Lia Riso, Ana Paula Padrão e Egnalda Cortez. Gente, eu tô assim, não tenho nem roupa para esse evento, tô aqui de jeito, botei minha gala que eu trouxe de África, realmente, porque é muito importante receber vocês. Sejam todas e todos bem-vindos. O microfone de vocês está mudo, pode ativar. Oi, Gabi. Olá a todas. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, gente? É um prazer e uma honra ter sido convidada e estar aqui batendo papo com você. Gabi, Rodrigo, Lia, Egnalda, beijos. Eu sou suspeita, Olá, eu sou muito pessoal. barulhenta, né? Eu sou muito barulhenta. Eu estou toda feliz, toda prosa, para ter uma prosa boa nessa tarde de domingo. Você que está assistindo agora, por favor, mande para geral. WhatsApp, Instagram, para todo mundo, porque, olha, Lia, te amo. Rodrigo, eu estou te seguindo. Ana Paula, nós já somos um caso antigo e você não sabe. E Gabi, estrela que suleia a nossa vida com tanto de África que há em você e tanto de Brasil que há em você. Obrigada pelo convite. É nóis. Gente, para a gente começar no estilo da No Front, eu quero pedir para vocês se apresentarem respondendo a pergunta que não quer calar. Quem são vocês na fila do pão? Então, para vocês se apresentarem para a nossa audiência, contem um pouquinho quem são vocês na fila do pão. Quem começa, Gabi? Você começou já. Eu sou a menos acostumada a estar em frente às câmeras, mas olá, boa tarde, bom domingo para todo mundo. Eu sou a Lia, sou jornalista, sou especializada em História e Direito das Mulheres, mais recentemente me tornei pesquisadora de Economia de Gênero, fui editora da revista Cláudia, Ana Paula foi minha chefe, inclusive, e uma das pessoas que muito antes disso me despertou para olhar com mais atenção para a nossa história de mulheres. Já fui editora da Marie Claire também, atualmente colaboro com o Universa, que é a plataforma de conteúdo feminino do UOL. Sou mãe da Catarina, de 4 anos e meio, boadrasta do Bruno, que tem 23, e uma aliada em construção, né? Quando a Gabi fez esse convite, eu recebi ele me sentindo muito honrada, mas com muita humildade, porque eu sou uma aliada em construção. Acho que é isso, assim. Seja muito bem-vinda. E é isso, todo esse processo é um processo contínuo. Eu já citei nessa live umas 3 vezes e eu vou citar de novo a frase da Angela Davis que fala que liberdade é uma luta constante. Então, assim, a gente sempre vai estar nesse processo, a gente sempre vai precisar batalhar pelos direitos de todo mundo. Então, realmente é uma construção, e é uma construção para os militantes, é uma construção para os aliados. Ninguém nasce militante, todo mundo se constrói. Então, e ninguém nasce aliado, ninguém nasce. A gente tem que construir. O importante é a gente entender a disposição e a necessidade disso nesse momento histórico que a gente está vivendo. Gratidão, viu, Lia? Quem mais quer contar quem é você na fila do pão? Vai lá, Ana. Tá, vou ser rápida, tá bom, gente? Meu nome é Ana Paula Padrão, eu sou jornalista, já passei por um monte de lugares, de trabalhos diferentes, mas construí minha carreira basicamente em televisão, como jornalista.
E já há quase 20 anos eu estudo comportamento feminino no Brasil e em vários outros lugares também, e já tive um monte de plataformas de comunicação com a mulher brasileira. Atualmente eu tenho a Escola de Você, que é uma escola de descobertas individuais no caminho para a construção de uma mulher mais bacana, mais empoderada. E acho que sou militante do movimento feminista já há muitos e muitos anos, o suficiente para saber que não existe uma mulher só no Brasil, elas são muitas mulheres diferentes. Houve uma época em que eu achei que trabalhar a favor de mulheres incluía todas as mulheres, e hoje não, hoje eu vejo que cada mulher é uma mulher diferente e a gente tem que prestar atenção em quais as necessidades específicas das mulheres negras, quais as necessidades específicas das mulheres indígenas, quais as necessidades específicas das mulheres de determinados grupos, ciganas, enfim. Eu acho que a gente não pode pensar em mulher e seguir o parâmetro da mulher branca, que é o que a gente fez nos últimos 30, 35 anos no Brasil. Acho que a gente tem que ter olhares diferenciados. E por isso, assim como a Lia, eu me sinto o tempo inteiro em construção. Não é porque eu entendo de mulher, que eu entendo todas as mulheres, então eu estou todo dia aprendendo, e ainda bem que isso acontece. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Gabi? Um prazer estar com você. Seja muito bem-vinda. Você é muito especial, muito importante, assim. Acho que é isso. Quando a gente consegue construir essas relações mesmo e a gente vê. Eu sou uma pessoa que eu não puxo o saco de ninguém, não tenho tempo para isso. Eu sou muito bonita para puxar saco. Então, quando eu realmente vejo umas pessoas, é porque eu acredito e eu fico muito inspirada com o trabalho, assim. Eu conheci a Ana. Eu imaginava uma mulher muito difícil de acessar, uma mulher e nada, gente. A Ana Paula Padrão é um amor, uma pessoa que está muito disposta mesmo, sabe? Eu vi em você disposição e por isso que eu te considero uma aliada e você está aqui hoje, porque é muito importante a gente construir isso junto. Acho que eu estava falando na outra live, eu acho que a ordem do dia é empatia. A gente precisa desenvolver cada vez mais a empatia, o poder de se conectar com pessoas que vivem uma realidade muito diferente da nossa. E eu senti isso em você, eu acho que é esse o caminho que a gente tem para construir a sociedade que a gente quer. Seja muito bem-vinda, viu? É uma honra. Muito obrigada. Rodrigo, você já conta pro pessoal quem é você na fila do pão. Legal, Gabi. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que eu resumiria quem eu sou na fila do pão como um construtor de alianças para o bem comum. Acho que é essa forma que eu resumiria quem eu sou, por isso que o tema de alianças é um tema de aliados, de alianças é um tema que me inspira bastante. Há 25 anos eu trabalho buscando fortalecer organizações da sociedade civil, especialmente no tema do financiamento dessas organizações, que é um desafio constante das ONGs no Brasil. Então, me especializei no tema de captação de recursos, que, em outras palavras, é construir e tecer alianças. Além disso, enfim, tenho muitas outras faces, né? Sou santista, pai de 2 filhos, casado, sou remador, e é um maior prazer de estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Seja muito bem-vindo. Gente, assim, o Rodrigo, ele falou dessa coisa de aliança e tal. Eu acho legal contar essas histórias. Eu conheci o Rodrigo através de uma mentoria, de um edital que a gente foi contemplado, do Elas Periféricas. E o Rodrigo, ele trabalha com mobilização de recursos para o terceiro setor. Vocês sabem que dentro da questão racial, o acesso a recursos econômicos é um dos nossos maiores impeditivos. A gente tem muita criatividade, a gente faz muita coisa, e o fato da gente não saber como acessar esses mecanismos de captação, como a gente faz para organizar o dinheiro, para acessar o dinheiro, é realmente um lugar muito que impossibilita, né? É uma grande dificuldade. Então, o Rodrigo, ele tem ensinado bastante para a gente sobre esse universo da captação de recursos. Recomendo demais que vocês conheçam o trabalho dele, porque é isso, enquanto a gente consegue democratizar possibilidades, a gente consegue construir essas novas referências. Então, gratidão enorme por você estar aqui, viu?
E por último, mas não menos importante, dona Egnalda Cortes. Quem é você na fila do pão, querida? Ah, na verdade, eu sou dona do Brasil, não sei se vocês sabem. Mentira, brincadeira, gente. Eu sou uma adolescente inconformada da década de 90. Eu sou uma sonhadora e realizadora. Eu sou uma pessoa que acredita de fato que só dá para fazer se for junto. Não há como a gente avançar dentro dessas questões de equidade racial e de gênero no Brasil se a gente não tiver muitos aliados. Fui uma executiva da área do corporativo, né? Enfim, trabalhava numa área totalmente diferente do que eu estou hoje, mas foram 22 anos de gestão de gente, desses 10 anos de executiva comercial, e agora, há 5 anos, eu tenho a Cortes, que é a primeira, a pioneira, agência a fazer conexões comerciais de criadores, né, os mais conhecidos influenciadores negros, e eu comecei apenas os ativistas. Então, a Cortes iniciou a sua jornada em 2015, e por que iniciou? Porque nenhuma empresa trabalhava com influenciadores digitais negros. Então, em 2018 é que esse mercado começou a se abrir, as outras agências começam a realmente incluir este casting. E por que começaram a incluir? Porque essa que vos fala formou um mercado em que eu não fui pelo lado óbvio de disputa de narrativa. Desde o começo eu entendi que nós partíamos de um lugar diferente, então os valores tinham que ser diferentes. E aí eu fui para a história, embasei todo o meu trabalho com história, com a nossa história no Brasil, com a história dos influenciadores no mundo, que nós somos hoje, dentro desse recorte racial, os influenciadores negros brasileiros são os maiores do mundo. E, a partir disso, eu formei um mercado em que uma influenciadora com menos de 1 milhão vale o mesmo que um influenciador não negro de 15 milhões. E aí a gente não está falando de inclusão, a gente está falando de valorização, a gente está falando de reparação histórica, a gente está falando de incluir narrativas e não disputar narrativas. Porque se a gente entrar nesse lugar de disputa, a gente não vai andar junto. E o que eu acredito de verdade, o que eu tenho feito, o que eu tenho conseguido, porque não foi sozinha, Gabi. Eu desbravei muita coisa, mas eu tive Ana Paulas e Lias, e eu vou falar mulheres, porque foram elas que vieram primeiro fazer as pontes de acesso, e depois vieram os homens. Tem alguns também, viu, Rodrigo? Que fazem com que eu chegue cada vez mais longe e que a gente possa, de fato, autonomizar as pessoas financeiramente, porque se a gente vive numa sociedade capitalista, a gente vai ter que ter capital para fazer transformação também. Então, essa sou eu, 46 aninhos, que eu gosto de falar minha idade, porque todo mundo fala, nossa, então adoro falar, 46 anos, tenho o PH de 18 anos, que é um jovem ativista que já está aí no mercado também há 5 anos fazendo história, e nos livros de história das escolas estaduais, com os heróis negros brasileiros, e Maria Morena, uma pequena ativista de 12 anos, diz ela que é uma feminista em construção, porque ela falou que às vezes ela escorrega. Eu acho bárbaro ela com 12 anos admitir, ela falou assim, mamãe, não adianta não me cobrar, porque às vezes eu acabo reproduzindo o machismo. E é isso, um prazer estar todas nós, né? Que é a humildade necessária, né? Não existe militância pronta, ninguém nasce militante pronto, ninguém nasce e fez o download do feminismo, não. É tudo uma construção histórica. Eu lembro que ano passado uma professora minha da faculdade me procurou e falou assim: você sabia que você me ensinou muito sobre feminismo? Aí eu falei, sério? Uma professora de história econômica, tipo.
E aí ela falou que numa das aulas que ela estava dando, os alunos desrespeitaram ela, assobiaram ela para ela, e eu levantei e fiz um barraco assim, classe A, assim. Falei assim, escuta aqui, ela está trabalhando, dando aula, ela não é obrigada a sofrer assédio, vocês estão tudo errado. E eu nem lembrava dessa situação, assim, mas é muito legal a gente ver o quanto que esses processos de empoderamento, eles são os processos em continuidade. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre descobrindo novas coisas, a gente está sempre exercitando, que aí é o tema da primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, que é a questão da empatia. Eu acho que é um valor que está em falta na sociedade hoje, por isso que eu quero bater muito nessa tecla, porque eu não sei o que aconteceu, da noite para o dia, o Brasil virou um lugar onde a gente não consegue discordar em paz, a gente não consegue discordar com educação, a gente criou-se uma polaridade na sociedade que é muito funcional para esse conservadorismo em ascensão, porque é uma despolitização das questões absurdas e uma dificuldade da gente dialogar sobre questões básicas, né? A gente vive em sociedade, não tem ninguém que viva numa bolha, mesmo agora a gente estando isolado dentro de casa, a gente é diariamente impactado com o que acontece na sociedade. E eu acho que vocês quatro, assim, na atuação de vocês, eu vejo essa questão da empatia no dia a dia, sabe? Seja a Ana, que está num lugar do front falando para milhares de pessoas, mas que se preocupa dentro das suas empresas, das suas equipes, em trazer essa diversidade, em dar voz, até nas lives no Instagram, dando voz para pessoas de outras frentes. A própria Ignalda, que tem que negociar com os grandes, né? E precisa ter empatia também para negociar com esses grandes, para negociar com empresas que não sabem nada da questão racial, estão agora descobrindo que podem ganhar dinheiro com isso e querem entrar de chapéu na pauta. Próprio Rodrigo e Lia, que a Lia ela puxa muito essa questão dentro do mercado corporativo, cobra a galera no LinkedIn, e o Rodrigo está nesse front, né, de construir essas pontes. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que vocês veem o valor da empatia hoje? É um valor importante ou não? E como vocês procuram incorporar essa questão dentro das relações de vocês, sobretudo profissionais, assim? Porque eu entendo que a luta racial, a questão racial, ela não compete só às pessoas negras. Você falar isso é você desracializar as pessoas brancas, as pessoas amarelas, as pessoas indígenas, assim como a questão da sexualidade também. Eu não preciso ser LGBT para eu entender que é fundamental eu me posicionar contra esse tipo de violência. E aí eu queria ouvir um pouco como que vocês elaboram isso dentro das frentes de atuação de vocês. Posso começar? Pode. Não, essa é muito interessante a pergunta, porque dava um livro inteiro de análise sociológica do Brasil de hoje, essa pergunta da Gabi. E eu penso muito sobre isso, realmente, eu estudo muito isso, eu estudo basicamente comportamento de gente. Eu adoro gente, mas as pessoas às vezes se comportam de uma maneira que você não consegue entender direito, principalmente grupos sociais. E eu tento entender o que acontece com grupos sociais. Então eu pesquisei muito, estudei muito, por exemplo, sobre os movimentos sociais femininos que aconteceram dos anos 60 para frente. Por que o feminismo nasceu? Onde ele nasceu? Ele nasceu, obviamente, contra alguma coisa. Contra o quê? Os papéis muito determinados e fixos na sociedade. Homens eram mantenedores, homens eram os caras que faziam carreira e que proviam. Hoje, provedor tem outro significado, né? Naquela época, provedor, nos anos 50, início dos anos 60, era o responsável familiar por trazer dinheiro para casa. E as mulheres tinham a responsabilidade familiar de ficarem quietas, educarem seus filhos e posarem de bonitas. E isso, obviamente, criava um desequilíbrio atroz na sociedade, e não é uma coisa daquele momento histórico. A gente está carregando 2000 anos de história que relegou a mulher a um segundo plano. A história do mundo não é contada do ponto de vista da mulher. Quando surgiram os movimentos feministas, eram movimentos que que faziam um clash, que brigavam contra alguma coisa. Todo movimento social precisa se impor
contra alguma coisa. O que a gente está assistindo hoje é um grupo enorme de privilegiados, em sua maioria brancos, no Brasil, não querendo abrir mão dos seus privilégios. E você tem, por N motivos, porque estudam mais, porque conseguem mais voz individual, independentemente das grandes mídias tradicionais, porque estão no momento histórico de retomada de suas raízes, os movimentos negros, os movimentos LGBTQIA+, os movimentos de mulheres, eles têm voz. E quando um grupo, ou vários grupos, minoritários do ponto de vista de quem é o dominador, né, do dominador, tem voz, ele provoca uma reação muito forte em quem tenta manter privilégios. É isso que está acontecendo, e é por isso que a gente vê a polarização cada vez maior, mais acentuada, e é por isso que a dificuldade de dialogar está enorme, porque o que eu percebo é o branco dizer, eu até converso com você, se você falar a minha língua. Se você não falar a minha língua, é muito difícil conversar com você. Então, o outro não tem que falar a sua língua, é você que tem que fazer um esforço empático, respondendo a pergunta da Gabi, na direção do outro. E isso se faz com coisas muito cotidianas, do meu humilde ponto de vista. O que eu faço? Eu tenho uma bolha no meu celular. Todo mundo tem uma bolha no seu próprio celular. Eu tento todos os dias furar essa bolha. Então, quando eu entro no perfil da Gabi, em qualquer que seja a rede social ou o lugar por onde ela anda, no campo visível, digital, onde eu a tenho, eu tento seguir as pessoas que ela segue, ouvir as pessoas que ela ouve, entender a cabeça das pessoas que falam com ela, porque isso vai me dar outro referencial. Porque se eu deixar essa coisa, que chama algoritmo, funcionar por mim, eu nunca vou ter acesso, e se eu não tenho acesso, eu não compreendo o argumento do outro. E se eu não compreendo o argumento do outro, não tem diálogo mesmo. E eu nunca vou ser capaz de sair do meu lugar, da minha bolha, porque quer eu queira, quer eu não queira, eu sou branca e nasci razoavelmente privilegiada, ainda que tenha nascido em classe média baixa, numa cidade totalmente começando no Brasil, que era Brasília, eu não passei fome. Eu passei muita dificuldade, mas fome eu não passei, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é sair na rua e ter um policial de olho em mim, simplesmente porque eu tenho uma pele de cor X. Eu não sei o que é isso. Não é o meu lugar de fala. Se eu não prestar atenção no outro, eu não sei qual é o drama do outro, eu não consigo entender. E quando você ouve o outro falando e falando alto, você fala, mas então esse cara quer tomar meu lugar? E é essa a reação que a gente vê hoje de extrema polarização. Então, a polarização se dá por causa da imensa necessidade de manutenção de privilégios contra um momento de ascensão de outras vozes que não as que parecem com você. O cérebro, como um mecanismo, uma máquina, ele está preparado para te colocar perto dos seus, porque você está protegido perto dos seus iguais. Ou você manda no seu cérebro para que ele procure outros caminhos, ou você vai estar sempre no lugar onde você está. Então, eu tento fazer isso todo dia desse jeito. E quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto. Basicamente. Gabi, posso complementar o que a Ana falou? Só para complementar o que a Ana falou, que vai muito em linha com o que eu percebo, eu acho que a questão não é só uma falta de empatia, em primeiro lugar, eu acho que é uma empatia seletiva, né? Então, assim, mesmo gente que às vezes acha que está genuinamente tentando calçar o calçado do outro, é o outro que é parecido com ele, que ele acha que deveria ter a mesma condição dele. Então, isso é um ponto, né? Você tende a empatia, que é uma palavra que está muito na moda, a gente precisa tomar muito cuidado para não ir para o caminho da sororidade, que virou uma coisa banalizada, mal compreendida, que ninguém nem gosta de usar. Então, a empatia, para mim, é a mesma coisa. Não é que ela está em falta, ela está muito seletiva. E isso é um ponto. E a segunda coisa, eu acho que as pessoas, seja por falta de hábito, seja por uma certa preguiça, ou por não querer mesmo, elas são ignorantes no sentido de não buscar conhecimento.
Porque para a gente, quando a gente tem esse lugar, como a Ana falou, de mulher branca, privilegiada, ainda que não tenha nascido num berço de ouro, assim, por mais que a gente leia e veja e assista um filme e uma série, fala, nossa, olha essa série, pequenos incêndios por toda parte. Ainda assim, a gente tem que estudar muito para compreender certas coisas, né? E eu, por exemplo, como meus últimos trabalhos, exato, esvaziar empoderamento também, Adriana. Nos meus últimos trabalhos, eu me dediquei muito à reportagem. Então, quando eu trabalhava muito focada em pautas comuns a todos, né, eu me preocupava sempre em ter mulheres de vários estados, de várias raças. Quando era uma matéria, por exemplo, se não for maternidade, que eu não preciso falar com mães, então eu vou para um outro lado, eu tentava pegar várias profissões, né, e era um cuidado diário. E ainda assim, eu achava que eu entendia bastante de diversidade, por exemplo. Eu achava que ela não estava acontecendo direito, mas que existia um super esforço, que era a questão das pessoas, assim, perceberem os números e tal. Aí, só há 2 semanas, e vejam, eu faço reportagens sobre mulheres e para mulheres há quase 3 anos. Só algumas semanas eu conversei com uma pessoa sobre os dilemas futuros da mulher no mercado de trabalho, e ela me falou, Lia, a questão é que as políticas de diversidade, por exemplo, elas são pensadas por mulheres brancas. Enquanto essas mulheres brancas estavam lutando por voto, por trabalhar, a mulher negra continuava escravizada. Então, quando a gente fala assim, faz 100 anos, 120 anos que a mulher pode estudar, a mulher, eu, a Ana, né, minha mãe, que teve, meu pai está assistindo, minha mãe teve que brigar com meu pai para estudar. Eu já falei isso para ele. Mas, enfim, ainda assim, ela pôde, né? Não foi um passaporte com um pacote para Disney, mas ela pôde. A mulher negra, ela vem continuando escravizada. Então, assim, mesmo quando você estuda muito, você tem que continuar estudando mais. E isso constrói uma empatia que é mais ampla, né, que olha para outros campos, que não só a pessoa que, como você, tem um pouco menos, né, então eu acho que falta estudo, falta abertura, como a Ana falou, e falta uma empatia ampla, não a empatia seletiva, ela está por aí, sobretudo nessa história da pandemia, mas a mais ampla, ela está em falta. Não, isso que você trouxe da empatia seletiva, eu preciso comentar, porque Black Lives Matter, mas vidas negras não importam tanto assim, né? A gente viu uma comoção gigantesca em torno dos protestos da morte do George Floyd nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, semanas depois, a gente tem assim, eu não consigo nem contar a quantidade de casos que a gente tem, e a comoção não é a mesma, né? A dor, quando a gente tem uma pessoa negra que morre nos Estados Unidos, parece que isso choca muito mais a sociedade brasileira do que as coisas que acontecem aqui dentro, né? Eu acho que isso que você trouxe é muito bom, por isso que eu queria só reforçar, porque, de fato, a gente não pode ter essa empatia seletiva só para quem parece comigo, para onde eu me vejo, aí eu consigo me projetar e aí eu crio empatia. Não, a gente precisa ser capaz de criar essa empatia com pessoas que estão em contextos totalmente diferentes dos nossos, né? Super. Rodrigo, diga aí. Não, eu achei muito legal você trazer o tema da empatia, que é um valor que se fala muito, porque eu acho que a gente está usando muitas palavras nesse momento que a gente está vivendo, muitas palavras como a própria palavra aliado, estratégia, inimigo, são metáforas bélicas, né? Todas elas são metáforas da guerra, vamos dizer assim, né? E eu acho que é muito importante que a gente traga outras perspectivas para a nossa conversa aqui, que sejam perspectivas mais humanas e mais da abundância e não da escassez, né? Então, a empatia, para mim, é uma dessas palavras, e quando a gente fala especialmente da construção de alianças, né? Empatia é a palavra-chave para isso, né? Porque, em geral, quando a gente pensa em, por exemplo, no desafio de captar recursos, né, como possível financiador, a nossa tendência é olhar esse possível financiador como se ele fosse um banco 24 horas, né? Que a gente vai lá sacar o dinheiro dele, né?
a gente não entende que por trás do recurso tem uma série de valores e princípios. Então, a primeira coisa, a empatia é fundamental para que você construa uma relação de aliança realmente genuína, em que os dois lados se veem e se entendem, né? E muito interessante a Ana Paula falar do algoritmo, porque o algoritmo não é empático, né? O algoritmo das redes sociais, ele é construído para esse mundo da guerra, vamos dizer assim, porque é o mundo da guerra que gera mais likes e mais repercussão. Então, quem é empático é o ser humano. Então, esse exercício que a Ana Paula falou, dela buscar pessoalmente estourar a bolha dela, é muito importante, e é importante que a gente se dê conta da nossa necessidade de fazer um esforço que é humano, que não é das máquinas e tal, para que a gente consiga evoluir em termos da empatia, da nossa construção de relacionamentos mais vivos, vamos dizer assim, né? Então, para mim, foi muito interessante ouvir a história do algoritmo, porque, de fato, assim, o que nos torna humanos é o fato da gente não ter um algoritmo por trás, né? Mas isso requer da gente uma construção, vamos dizer assim, é o que você falou, né, Gabi? A empatia não vem de graça, né? Você tem, e como a Ignalda falou também, que a filha dela, às vezes, carrega, né, no seu processo de se construir como uma menina, uma mulher feminista, né? Eu acho também que a gente está num processo de se construir como humano e de entender nesse momento quem nós somos e o que é essencialmente humano na gente, né? Por isso que eu acho que é muito mais a gente ir para essas palavras como solidariedade, como paz, como amor, como empatia, para mim são muito mais significativas e exigem da gente que a gente tire da gente algo novo do ser humano, que a gente sabe que está dentro da gente, né? E que a gente se esquece, então logo a gente vai para as metáforas de guerra, né? Como estratégia e inimigo e tal, que é o que a gente conhece, ou que o nosso cérebro conhece, né? Mas no fundo, eu acho que o nosso cérebro conhece várias outras coisas que estão escondidas lá dentro, porque quando a gente vai numa festa, encontra os amigos, alguma coisa fala forte dentro da gente, né? Então, ou quando a gente se conecta com alguma pessoa e descobre uma pessoa nova na nossa vida, ou quando a gente se apaixona, isso mexe muito com a gente, né? Então, acho que o amor mexe muito mais com a gente do que a guerra, né? Com certeza. Posso completar uma coisa, Gabi, me entrando aqui no meio antes da Ignalda? Porque essa provocação do Rodrigo é tão interessante sobre o funcionamento do cérebro. Uma coisa que eu adoro estudar é neurociência, eu leio sempre que eu posso muito sobre neurociência, porque eu acho que a neurociência explica muito do que a gente sente. Talvez não explique o nosso comportamento, mas deveria também. Porque o cérebro é uma coisa que é feita para te proteger. Então, se ele puder te manter com os seus, para efeito de proteção individual, é isso que ele fará. Se você pega numa superfície muito quente, que nem uma panela que você acabou de tirar do forno, algum neurônio vai te dizer, está muito quente isso, solta, porque senão você vai se queimar. Mas tem outro neurônio que já entendeu que, apesar daquilo estar muito quente, você consegue chegar numa superfície segura e botar aquele negócio antes que ele queime a sua mão. Tem uma contradição nisso. Um te diz para soltar e o outro te diz para segurar até você conseguir colocar numa superfície segura. Quem ganha? Ganha, literalmente, o neurônio que fala com mais frequência e mais rápido com a parte do seu cérebro que manda na sua mão. Ou seja, você tem que estar exposto, você tem que se expor. Quanto mais você se expõe a outras narrativas, mais você fica próximo dessas narrativas e mais o seu cérebro fica treinado para ter empatia por aquela pessoa e não ter medo de um homem negro de noite no meio da rua passando por você, porque essa é a narrativa que a gente ouve o tempo inteiro. Então, você precisa se expor. A única maneira de gerar empatia é se expor. E é por isso que existe a empatia seletiva, porque se não te oferece perigo aquela empatia, ela é legal e é aprovada. Se oferece algum tipo de
coisa que o cérebro entende como risco, ela é reprovada e você não quer. Então, você precisa se expor. Todo mundo precisa se expor. Se não tem exposição, não vai ter empatia. E isso é uma coisa que você faz. Seu cérebro pode não querer. Dane-se a sua cabeça. Você tem que ir lá e expor a sua cabeça a coisas novas. E é só assim que a gente fica jovem, só assim que a gente fica empático e só assim que a gente muda as coisas. Desculpa aí ter atropelado você. Não, é isso, é fundamental. Se é uma troca, fica tranquila. O Rodrigo, ele trouxe alguns elementos que são os que eu mais uso, Rodrigo, porque como que eu estou no meio, eu vou para a negociação. Como que eu iria conseguir se eu fosse esse inimigo? Como que eu iria conseguir se eu me parecesse com alguém que vai tomar um lugar? E aí a gente tem, né, em África, alguns exemplos de administração que são duplas. Então, quando você traz para a história, você traz para outra pessoa do outro lado, que olha, é possível que a gente faça junto. Existem outras sociedades em que a administração política é feita em dupla. Você está trazendo outros elementos possíveis de se entender que podemos, sim, pensar e refletir sobre isso. Quando você trouxe as palavras, você trouxe amor, empatia, me veio o afeto. E aí eu falo da negociação, a arte do afeto, por quê? Porque numa negociação, quando são dois lados em que querem chegar em algo que seja bom, né, para os dois, mas podem existir elementos que hierarquizem essa relação. E isso pode partir, por exemplo, das questões interseccionais. Pode partir por conta da história, pode partir por conta da minha construção pessoal e pode partir por conta da construção do outro. Mas, quando eu me coloco, e aí vem a empatia, de fato, interessada no outro, independente de qual é a vertente política, independente de onde ele vem, de que classe ele está, mas eu me coloco atenta para as coisas que nos conectam, eu consigo começar um diálogo. E só começando um diálogo, eu consigo fazer com que ele entenda a minha história, né, a história do que eu estou levando para ele, e ele vê valor naquilo. Mas ele só consegue ver valor naquilo se eu também, se eu não desvalorizar, esvaziar a existência do outro. E aí, eu acho que conecta com todas vocês, quando a gente fala que é acionar a humanidade mesmo, sabe? Porque, no final das contas, somos esses humanos que mecanicamente estamos agindo e que o cérebro está impulsionando para agir de certa forma, porque também fomos treinados a sobreviver, e se a sobrevivência me remete a estar com os meus, por que eu vou estar com você, que é diferente de mim? Se eu não mostrar para essa pessoa que eu estou acionando a humanidade dela, que nós podemos ter várias conexões e que a gente pode fazer isso junto, eu não consigo nem sentar numa mesa de reunião. Então, do meu lado, eu de fato, foi a forma com que eu consegui sempre na vida. Então, estabelecer conexões, estabelecer pontes e fazer com que o outro entendesse o porquê que isso é valoroso. Sem que ele sentisse ou sem que ele sinta que ele está perdendo, muito pelo contrário. Quando ele faz essa valorização, ele está ganhando junto comigo, porque ele está entendendo o valor de fazer parte de algo que ele nem pensava em fazer. E quando você coloca alguém como parte daquilo, e eu estou falando, gente, porque marcas e agências, que são as minhas grandes interlocuções, elas não são marcas e agências, elas são pessoas com diversas origens, com diversas histórias, pessoas que também tiveram família ou também não tiveram, pessoas que tiveram dores e amores. Então, quando você começa a estabelecer essa relação em que, mesmo diante de tudo, eu consigo ver né, a minha importância e a importância do outro, não desmerecendo nada, aí a gente consegue caminhar junto. E isso não quer dizer que vai ser sempre confortável.
Porque em muitos momentos vai haver o desconforto, e eu sempre aviso, olha, se tudo que eu disser para você for muito confortável, eu acho que você não pode fazer negócio comigo, porque eu tenho que mexer exatamente no lugar que nunca mexeram. E se esse lugar for mexido, a gente vai transformar. E se a gente transformar, a gente vai caminhar para algo melhor. Então, não é estabelecer uma relação em que há agradabilidade sempre. Não. A gente vai falar de coisas que vão doer. Mas sabe, quando eu estabeleço uma conexão de humanidade, eu pego na mão dessa outra pessoa para falar assim, ó, eu sei que está doendo, mas é importante que você saiba o quão o seu lugar afeta o meu. Porque nem sempre, foi que a Lia e a Ana trouxeram muito isso, nem sempre ele vai saber do que eu estou falando. Ele não vai sentir, mas se ele entender o quanto o lugar dele afeta o meu, e se isso estiver linkado a uma questão de propósito dessa pessoa, aí a gente constrói uma nova história. Porque a gente não pode esquecer, gente, que essas pessoas também têm o seu legado, querem fazer algo. Todo mundo quer fazer algo. Pode ser significante ou insignificante, pode atender o coletivo ou não, mas quer fazer. E se você der importância para esse querer, a gente estabelece uma relação empática em que os dois lados ganham. Por isso que afeto, Rodrigo, a palavra, assim, é a minha bandeira, sabe? Porque numa negociação, são vários sentimentos. Vem o medo, a ansiedade, vem o sentimento de inferioridade. São tantos os afetos que podem estabelecer uma relação positiva ou não tão positiva entre dois grupos ou duas pessoas, que se você não entender como que você mesmo se comporta diante daquilo e ser uma catalisadora, sabe? Em que todos os ingredientes são importantes e você não altera. Um catalisador, ele não altera, né? Ele não altera os componentes, mas ele coloca todos os componentes para poder atingir o objetivo. Então, quando você entende isso, você entende que esse é o caminho que é possível de estabelecer se ambas as partes acionarem o que há de mais belo, né, em nós, que é a humanidade. Todos nós temos alguma coisa aqui em comum. Todos aqui foram crianças. A faixa etária, fora a Gabi, nós quatro aqui, devemos fazer parte da mesma época em que algumas coisas em nós são em comum. E por que a gente não pode conversar dessas coisas que são em comum? Sabe? Por que a gente não pode falar das músicas que a gente gostava? Pode ser que sejam as mesmas. Por que a gente não conta um pouco com as nossas singularidades, sem que elas afetem negativamente ao outro? Eu acho que é soma. Então, eu não sei viver de outro jeito, gente. Eu sou uma mulher negra, nascida na periferia de São Paulo, e eu tive que estabelecer um processo de negociação desde sempre, porque eu era aquela menina diferente da escola que queria estudar. E a minha galera não estava numa outra. Então, eu tive que negociar a minha existência naquele espaço o tempo inteiro. Porque como que eu ia fazer parte, sem fazer parte da gangue? Como que eu iria não apanhar todos os dias? Porque era essa promessa diária que eu tinha, de levar uma surra, porque eu era muito Caxias, eu atrapalhava muito o movimento, entende? E como que eu sobrevivi? Negociando, gente, de tudo que foi jeito que vocês possam imaginar. Então, dar aula, conversar com os pais, olha, correr também, corri muito, passar por debaixo da estação para não ter que passar pela passarela, entender que o que eu tinha, na verdade, afetava muito negativamente eles, porque o que eu tinha? Eu tinha uma família, eu tinha pai e mãe, eu tinha comida na mesa, e eu tinha uma vontade imensa, eu acreditava muito nos sonhos e nas realizações. Eu tinha isso. E isso doía no outro. Eu lembro de mim, com 12, 13 anos,
olhando para os meus colegas e tentando pensar o que eu podia fazer para ser aceita e para não ter que apanhar. Eu tive que negociar. Então, como que eu venho para o mundo e não faço isso de diversas formas? Eu acho que isso me fez com que eu conseguisse muitas coisas, sabe, Gabi? E eu vejo que esse caminho, ele é possível, porque eu mudei de mercado totalmente e o modus operandi foi o mesmo e funcionou, porque eu nunca me senti menor do que o outro, mas também não acho que o outro é menor do que eu. Eu só acho que nós somos diferentes e potentes, cada um com a sua grandeza, e quando você estabelece essa possibilidade de acionar essa humanidade, a gente tem um novo caminho mesmo. E eu acho que agora, esse momento da pandemia, ele traz muito isso, e isso vem muito das culturas. Quando você estuda algumas, a filosofia africana traz muito disso, né? Eu sou porque nós somos, quando eu falo no Ubuntu, não é somente, não é uma frase esvaziada, eu sou porque nós somos, eu sou, porque você é e você existe, Gabi. Eu sou porque você é e você existe, Rodrigo. Eu sou porque você é e porque você existe, Ana. Eu sou porque você é e porque você existe, Lia. Se vocês não estiverem com com a sua integridade existencial, eu também não existo. E isso é ensinamento ancestral. O que é que a gente deixou poluir tanto a nossa mente que a gente se desconecta disso? É só se conectar com isso que está tudo certo. Nós não chegamos até aqui somente na paulada. A gente chegou até aqui porque a gente foi muito, a gente teve muita empatia, houve momentos de revolta e de resiliência, houveram vários momentos aí. Então, inclusive até hoje, nesse mundo, dentro dessa sociedade e dentro das empresas, as mulheres ainda negociam. Ou você acha... Quem vai dar porrada? Você ainda tem os homens lá, presidente, gente. A gente tem que negociar muito e impor, sim, mas essa imposição vem somada a uma estratégia de sobrevivência e de hackeamento. Porque se você não souber se comunicar com o outro, se você for esse perigo eminente, ele te elimina. E olha, se a gente falando nos bélicos aí que o Rodrigo trouxe, e ele te elimina com perversidade. Então, se a gente quer resistir e existir, a gente tem que entender que o outro lado também se afeta. E o que a gente vai fazer com esses afetos? Esse é o grande, eu acho que é a grande... tarefa, é o nosso grande instrumento, é o nosso instrumento aí de transformação, é saber o que nós faremos com todos esses afetos. Sim, eu acho tão incrível assim, né? Eu nem tinha planejado bater na tecla do afeto, mas ela faz todo sentido. E refletindo agora, eu entendo o porquê, assim. Vou contar até de um relato pessoal. O Rodrigo mencionou essa coisa do bélico, né? Do quanto que as lutas sociais, elas elas trazem muitas palavras que se referem à questão bélica. Porque talvez, de fato, exista uma guerra. Só que essa guerra está direcionada para determinadas populações. Para mim, foi uma experiência, um divisor de águas na minha vida, foi sair do Brasil. Assim, porque sair do Brasil e pela primeira vez indo para a África do Sul, depois para os Estados Unidos, me permitiu entender que as relações, elas não são só assim. Essa esquizofrenia que existe no Brasil, ela não é assim no mundo todo. Existem outras formas de racismo no restante do mundo, mas existem também outras formas de relações, assim. Porque no Brasil é uma segregação. A gente não teve o apartheid na África do Sul, mas a gente tem uma segregação que também é espacial, né? E eu acho que a gente precisa, né? E aí, bem de coração aberto, a gente precisa entender e aceitar que o sistema violento gera sentimentos ruins. Ele gera raiva, ele gera necessidade de revanche, ele gera ódio. E é muito importante a gente falar sobre isso,
Porque a gente está num momento em que toda essa raiva, todo esse ódio estão eclodindo de uma forma, assim, bizarra, né? O ódio, ele tem uma capacidade de ganhar uma proporção assustadora. E aí, falando nisso, tem até um comentário aqui da Maria Fernanda que conecta com um ponto que eu quero trazer, que é dessa cultura do cancelamento. Assim. O quanto que, em alguma medida, a gente não incorpora essa estrutura bélica que existe. Só que na guerra, eu acho muito legal a gente pensar qual é a diferença de um policial para um soldado. O soldado ele é treinado para a guerra. O policial não deveria, mas ele é treinado para a guerra também. Mas o policial ele deveria ser treinado para defender os direitos dos cidadãos. Quem é treinado para a guerra é o exército, que é responsável por manter o território e a soberania nacional. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a guerra é necessária. Quando a gente está num país que mata um jovem negro a cada 23 minutos. É muito difícil a gente falar disso com afeto. É muito difícil eu ver a mulher que foi lá esmagada pelo policial enfim, sentir empatia por todo aquele processo. Eu sei que aquele policial é só um funcionário que é colocado sob uma grande pressão, é mal remunerado, blá, 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 mas ao mesmo tempo é muito difícil. Eu tenho trabalhado muito em reconhecer os sentimentos que as coisas me despertam e entender que tá tudo bem sentir raiva às vezes. Eu só não posso deixar essa raiva me dominar a ponto de eu não enxergar outras perspectivas. E aí entra o ponto que é da gente identificar e entender quem é o inimigo, quem é que está promovendo essa guerra, né? Quem é que está financiando essa guerra, quem está se beneficiando com esse sistema que mata um jovem negro a cada 23 minutos. Alguém se beneficia, porque a sociedade não é irracional, né? E aí eu acho que, por que eu trouxe isso junto com a cultura do cancelamento? Eu acho que está faltando os algoritmos, a internet, as redes sociais, que colocam a gente numa velocidade absurda, a gente não consegue identificar mais quem é o inimigo mesmo. Parece que tudo é inimigo, tudo que é diferente de mim já não serve, não vai me ajudar na minha luta, então tá fora. E aí conecta muito com o que a gente vinha falando de empatia, assim, essa necessidade da gente identificar e diferenciar, né? O quanto que essa cultura do cancelamento, ela é uma cultura muito prejudicial, porque ela desconsidera a história das coisas e das pessoas. Você é o tweet que você fez, não é a sua história. Você é julgado por aqueles 20 segundos do Stories, né? E aí, eu acho que essa dinâmica também coloca a gente nesse ritmo de estar sempre julgando tudo e a todos. Esse é aliado, esse é inimigo, esse é aliado, esse é inimigo, esse é aliado. Sabe? Essa polarização quase de futebol, assim, time A, time B. Enfim, fiz uma pergunta muito complexa, trouxe muitos elementos. Ô, Gabi, mas eu queria ouvir de vocês. Eu queria adicionar um elemento, inclusive, no que a Gabi falou, que eu acho que além da cultura do cancelamento, a gente vive a da lacração, né? Então, muitas vezes também, e eu também já passei um pouco por esse processo, assim, as pessoas acham que elas têm que opinar e se posicionar sobre tudo, né? Então, elas querem ali falar e apontar e se sentir alguém, assim, antes de ter coerência, né, de avaliar, você quer lacrar também, você quer cancelar e lacrar. Eu acho que isso é um ponto também, que está ali conectado, né? Uma outra questão, Gabi, que você falou dessa coisa de você ir para fora e olhar para as coisas aqui. Eu acho que o Brasil tem construções muito complexas, né? Então, sim, tem racismo em todos os lugares do mundo, mas aqui tem demais, por exemplo, a imagem da funcionária diarista para servir. Quantas pessoas a gente viu nas nossas bolhas ou não, reclamando, ai meu Deus, porque eu queria que a empregada voltasse, a funcionária voltasse. Alguém aqui até perguntou, Opa, travou, né, em algum momento, que é uma classe que está extremamente vulnerável nesse momento, talvez a classe mais vulnerável, né?
E aqui a gente tem ainda essa coisa, né, do funcionário, da babá vestida de branco e tudo mais. Isso é uma coisa também muito característica do Brasil, por isso que aqui eu acho que as coisas são entendidas de alguma forma, e eu pessoalmente considero, eu concordo com o que o Rodrigo pontuou, eu concordo com o que a Ignalda pontuou, mas eu pessoalmente considero que para algumas questões a gente pode ter mais calma, mais negociação, e para outras a gente precisa ser um pouco mais incisivo, né, se posicionar de uma forma, escolher um lado, digamos assim, né, porque como você falou, a gente não está falando apenas de dar as mãos como aliados, a gente está falando de gente negra morrendo o tempo todo. As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio, enquanto os índices de feminicídio de mulher branca caem, o da negra sobe, as crianças negras estão morrendo porque elas têm que ir trabalhar com a mãe que não tem onde deixá-las. Então, eu também acho uma coisa muito complexa a gente pedir muita compreensão e muito diálogo quando a gente está falando em gente morrendo. E aí, o que eu acho que a cultura do cancelamento ela faz? Ela pega carona em tudo isso sem uma análise muito profunda, né? Então, tem coisas que para mim são inegociáveis, tem situações que não dá para a gente esperar que as pessoas compreendam e mudem o comportamento. Não, tipo assim, tem que parar. Esse menino não podia estar lá com a mãe dele morrer. Essa situação não tinha que ter acontecido, e ponto. Então, assim, eu não consigo, não só como ser humano, mas até como mãe, eu não consigo conceber qualquer tipo de tolerância com essa situação, não consigo. Ainda não evoluí a esse ponto. Mas eu acho que as coisas se misturam muito, tem muito mais oportunismo quando a gente pensa nessa coisa do cancelamento, muito mais necessidade de lacração do que uma luta genuína. E aí acaba que as pessoas não separam o joio do trigo e algumas lutas podem perder um pouco do seu valor, porque é isso, uma pessoa que talvez fosse um bom aliado errou, foi cancelado, e essa pessoa vai ficar com medo de se posicionar daqui para frente. E a gente está num momento em que quanto mais as pessoas se posicionam, as coisas ganham mais força. Não sei se eu consegui passar o que eu queria. Não, total. E você trouxe um elemento que eu quero complexificar ele ainda. Dessa cultura da lacração, tem uma coisa muito grande da aparência, de sujeitos e elementos que querem aparecer como muito descolados, querem aparecer como antirracistas, querem aparecer como feministas, querem aparecer como diversos, quando da porta para dentro essas coisas elas não se verificam, né? Que Acho que é um elemento né, para a gente trazer assim, que tudo está conectado, né? Eu quero ouvir agora o Rafa, a Ana e a Ignalda também. Então, eu sou um pouco mais, digamos, moderada do que vocês nesse sentido. Eu acho que tem coisas que são bastante separadas. Uma é o terreno do que é crime, do que não é aceitável do ponto de vista de sermos pessoas, humanos. Então, crime não é aceitável, assassinato não é aceitável, racismo não é aceitável, algumas coisas são inaceitáveis e é muito fácil se posicionar diante disso, porque é o horror, a barbárie, o inaceitável. Agora, quando você, dentro de um mesmo grupo de pessoas que comungam até dos mesmos valores, um deles é cancelado porque não disse o que a maioria queria ouvir, aí eu acho que a gente passou por um terreno que é diferente disso. Aí eu acho que é a gente se preservando. O problema da gente não olhar o outro com frequência é que a gente passa a não olhar o outro nunca. Então, você passa a repetir, principalmente em territórios que são escorregadios e onde a velocidade é muito exigida, como o território da internet, por exemplo, das redes sociais, você se acostuma muito a seguir o comportamento do outro, e o outro, em geral, é aquele que está no seu grupo ou que está na sua bolha. Então, se os jornalistas dizem X, seria muito razoável que a Ana Paula também dissesse X. Se as mulheres negras dizem Y, seria natural que a outra mulher negra dissesse Y. Se a comunidade LGBTQIA+, diz blá, era muito natural que
o resto da comunidade e seus simpatizantes também dissessem blá. E quando alguém não diz o que é esperado dela dentro daquele código, daquele grupo de pessoas, a outra não aceita e a cancela. Como se o poder de julgamento do mundo estivesse nas mãos daquele grupo. Então, a gente está exacerbando ao máximo a nossa tendência de nos mantermos em grupo, porque isso é mais confortável e isso nos dá mais capacidade de sobrevivência a longo prazo. E isso exige que você pense pouco sobre o outro, sobre o momento do outro, o lugar do outro e quem o outro é. Eu falo todos os dias para os meus seguidores, que não é uma rede tão grande assim, mas é uma rede que é minimamente ampla. Quando eu sou cobrada para me manifestar sobre alguma coisa, eu digo, desculpa, eu não vou me manifestar em 5 minutos. Talvez eu não me manifeste em 20. Talvez eu não me manifeste nem em 2 dias, nem em 20 dias, nem em 2 meses. Porque eu acho que para você se manifestar sobre alguma coisa, você precisa estudar o que está acontecendo. Então, uma notícia, uma linha de jornal, não vai me fazer dizer isso é um absurdo, ou isso é maravilhoso. Ou vocês esperam, sentam com muita paciência, porque eu vou observar a cena, eu vou conversar com pessoas, e talvez isso seja um treinamento profissional, mas eu acho que se eu cheguei até aqui, sem fazer a menor questão de ser inserida em nenhum grupo, sem fazer a menor questão de ser aceita por nenhum grupo, mas eu deito de noite com a minha cabeça no travesseiro e eu tô super ok com quem eu sou, é isso que eu tenho que fazer daqui para frente também. Então, eu realmente acho que o inaceitável é inaceitável, ponto final. E para isso, não precisa nem se manifestar, porque é inaceitável e acabou. Acho que é muito legal que você se manifeste, porque você dá voz ao que é necessário dar voz. Agora, falar sobre tudo é basicamente falar sobre nada. Não tô nessa, não curto, não gosto. Show! É isso. É coerência sempre, porque a gente vê muita urgência, inclusive, eu acho que eu acho que está intimamente ligado à geração do cancelamento com a lacração, que é papum, e ter que falar sobre tudo. E tem coisas assim que não adianta também estudar que você não vai saber falar. Tem mais isso. Você vai ler, vai analisar e vai entender que não tem o que falar. Né? Não é seu lugar ali falar e ponto. E não é coerente. Eu acho que coerência também é uma palavra muito importante nesse momento. Que também é muito difícil. Mas hoje tem rede social, milhares e milhares de pessoas se manifestando ardentemente com posicionamentos muito, muito críticos sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Amiga, tem que ler aqueles pareceres desse tamanho que aqueles caras escrevem. Tem que ter estudado um pouquinho de direito. Quem sou eu para me manifestar sobre uma posição do Supremo Tribunal Federal? Desculpa, eu não vou fazer isso. Assim como eu não vou fazer, morreu um cachorro na porta do lugar X. Que absurdo matar um cachorro. Eu nem li a notícia e a minha timeline inteira já está dizendo que é um absurdo aquilo, que o coitado do cachorro... Eu não sei nem o que aconteceu. Mas, claro, né, é um cachorro, morreu, basta ligar as duas coisas para falar mal de alguma coisa ou de alguém. Então, eu acho que tem uma pressa que não é só a pressa de você querer lacrar. É a pressa de você precisar loucamente ser aceito pelo seu grupo. Você depender tanto do seu grupo, tanto de ser aceito por algum lugar, para você se sentir acalentado e confortado, que você não tem a chance de fazer o que a Aguinalda fez, por exemplo, de permanecer ela mesma, independentemente do contexto que ela estava inserida, e ter a capacidade de sonhar, de ser uma pessoa que era fiel a ela mesma. Então, você não dá às pessoas a oportunidade de serem seres únicos e individuais, porque eles têm que se parecer com tudo, e você tem que se parecer com todos, porque se você não for, você não é aceita, e aí você vai ficar sozinha no mundo. Isso, para mim, é o mais triste, sabe? É a perda de qualidade do humano para entender outro humano como indivíduo, e não como parte do coletivo de um grupo maior, entende? Então, assim, não, aquela ali, ela tá naquele grupo de fulano, então ela é bacana. Porque você não conhece a pessoa, só porque ela tá naquele grupo ela é bacana ou ela é ruim? Não tô nessa. Ou eu entendo o que está acontecendo e tem uma superficialidade quem eu sou. Também Exatamente.
Eu acho que é por isso que a Gabi é tão... E tem uma super... A Gabi é tão... Cara, ela é uma sábia, parece uma griô, essa menina, porque ela está em menos grupos do que você... Nossa, ela não está em nenhum grupo, na verdade. A Gabi, ela segue, ela suleia os pensamentos dela, enfim, ela tem ali o propósito que ela segue, e nem por isso ela deixa de ser uma mulher negra que acredita que outras mulheres podem ser levadas junto com ela. E isso, quando você tem essa clareza, mas é isso, Ana, quando você tem quem você é, e aí você pertencer ao grupo A, B e C, é mais uma coisa, não é a única coisa. E quando você tem você como um ser, né, singular, com subjetividades, e que tem propósito, mas mesmo assim é isso, é um indivíduo, e você acredita naquilo e segue com tranquilidade, consegue dormir tranquilamente no seu travesseiro, isso não acontece. O ensejo de estar e fazer e cancelar e lacrar, ele não acontece. Ele só acontece quando eu não tenho nada além disso. Que é também, o que falando assim, emendando um pouquinho com o que o Rodrigo trouxe sobre a escassez. É a vibração na escassez. Eu não tenho. Então, por isso que eu vou e cometo justamente o que eu critico, que é a violência. Porque, para mim, gente, o cancelamento, ele nada mais é do que o linchamento. Você está matando alguém. Isso, para mim, é muito absurdo. E quando, Gabi, você fala desses sentimentos e de administrá-los, porque eu acho que todos eles são, de fato, importantes, mas é a administração deles. Porque a minha raiva, ela pode ser uma válvula propulsora de realizações? Pode, se ela for bem canalizada. Se eu pegar minha raiva... Gente, até porque eu não tenho nem tempo. Se eu pegar minha raiva e ficar lá digitando, eu tenho que pegar minha raiva e tenho que pensar, sabe do que sai da minha raiva? Produto. É isso. Porque eu tenho que dar solução. É uma mulher que está vivendo com assistência emergencial e eu tenho que fazer com que ela triplique, quadruplique ou vire, como aconteceu esse mês, tirar uma mulher que está ganhando R$600, pensar junto com ela num produto e esse mês agora vai tirar 3.600. Porque ela não... Você entendeu? Aí a minha raiva, ela vai canalizar no que de fato importa. Porque eu não vou, assim, e não desmereço todas as formas de comunicação que estão sendo utilizadas para chamar a atenção sobre alguns assuntos que merecem, que precisam, né? Infelizmente, a gente vive disso também, o que chama a atenção, esses movimentos, eles acabam trazendo à tona muitas coisas que importam, mas somente as que importam, a gente pode fazer alguma coisa. Porque linchar uma pessoa virtualmente é linchar uma pessoa. Na minha cabeça, é linchar, é uma agressão. Essa violência, é isso que eu quero mesmo? Eu nem cabe a mim, sabe, Gabi? Pensa, eu tenho legado, cara, para construir, eu tenho filhos. Como que eu posso ficar de acordo com algo que eu quero que eles vejam o mundo, que eles possam ser pessoas produtivas, que eles tenham, sim, um olhar crítico e tragam problematizações, mas eu sempre falo para eles, mas me tragam as soluções. Porque se vocês me trouxerem uma problematização sem me dar solução para isso, a gente tem um problema. Que é você tá sempre colocando para o outro a solução. Eu quero que vocês comecem a criar as soluções. Porque não vai ser somente dependendo do outro, eu também vou ter que levar. E aí a gente constrói coisas. Então, essa cultura do cancelamento, me dá uma canseirinha. Me dá uma canseirinha e é daquele tipo de coisa que você, tipo, eu deixo, gente, tá? A Maria me traz várias coisas, né, gente? TikTok. Maria é a geração TikTok. Mamãe, cancelaram o não sei quem mexicano, porque ele foi... O que você acha disso? Eu falei, Maria, me dá mais informações, não dá para eu pensar nada. Agora, por que cancela o menino? Para que cancelar o menino agora, minha filha? Eu nem sabe o que ele fez direito. Então, mamãe, estão falando isso, então, mas eu quero que você pesquise.
Eu quero que você me traga informações para que a gente junto possa analisar essa situação, porque ela está nessa fase, né, de querer construir argumento. Falei assim, então vamos fazer isso, não vem com esse papinho raso comigo, Maria, porque não vai me convencer. Ela, nossa, mãe, tudo para você vira, nossa, parece prova. Eu falei assim, mas você me trouxe uma questão, porque você quer saber a minha opinião, como que eu vou te dar a minha opinião se você me dá informações? Eu quero saber mais informações desse menino. E aí ela vai buscar, e aí ela vai descobrindo links, informações. Quando vê, passou 3 dias, ela falou assim, mamãe, eu acho que não foi legal, hein? Não foi bom esse negócio do cancelamento, não. Falei assim, por que você chegou a essa conclusão? Então, assim, isso é o que é a minha líder mais próxima, que eu estou treinando para o futuro. Mas como a gente pode fazer, né, para multiplicar isso para os demais? O que eu faço, e quando me oportunizam, as pessoas que trabalham perto de mim, de conversar mais sobre. Mas eu acho que esse assunto, Gabriela, eu ia falar, Gabriela Chaves Mendes. Pode chamar de Gabi também. Esse assunto, ele é tão importante conversar sobre ele, sabe? Porque, gente, a gente está perdendo energia, vibrando na escassez, enquanto a gente tem... Olha a raiva que pode produzir de bom. Eu fiquei com raiva da guria lá que estava... Enfim, estava toda infeliz dentro de um coletivo, só chatice, reclamando. Eu falei, vem cá, o problema dela não é o que está acontecendo ali, é porque está faltando dinheiro, minha filha. Então vamos resolver o problema do dinheiro, vamos resolver o teu problema de se entender menos ou mais, e a partir disso, aí depois você me fala qual é o teu problema. Depois que resolveu isso, primeiro também... se ocupou, né? Se ocupou, teve que estudar. E a gente perde também... Acho que a gente perde também a chance de uma coisa que também é importante com essa coisa do cancelamento, não, mas de não olhar, do cancelamento também, mas de não olhar para o diferente, a gente perde a chance da gente ter um olhar diferente, né? Porque tem coisas que a gente só vai olhar se alguém falar. E aí, quando você entra muito forte também nessa cultura de cancelamento, as pessoas têm medo de se posicionar e de errar. E tem coisas que a gente vai aprender no erro. E isso eu acho que também é um ponto, sabe? Óbvio, a gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter conhecimento, mas às vezes a gente só percebe alguns pontos quando algum outro coloca, né? Então, eu acho que tem isso também. Isso é um aspecto, sobretudo dentro de corporações, que a gente percebe muito mais fácil, porque precisa ter tantos olhares diferentes, né? Os riscos diminuem quando várias pessoas estão vendo de várias perspectivas. Mas isso nos cabe também como sociedade, para algumas questões. As pessoas começarem a ter medo de falar, de ser cancelada, também é um problema. A gente não vai... Se as pessoas pararem de falar, como que vão aprender? Como que vai aprender se a gente cancelar? Outro dia foi essa discussão. Eu falei, gente, se cada live que for feito num espaço lá que está sendo ocupado, a galera entrar, as pessoas que não fazem parte daquela realidade, que estão aprendendo, elas abrirem a boca, vocês caírem em cima, como que essa pessoa vai aprender? Vai ficar com medo da gente. E aí, sabe, tem todos os estereótipos que a gente carrega de violento, de agressivo. Gente, deixa, a pessoa está falando, ela não sabe de fato. Que tal a gente... Porque é isso que eu faço no mercado, é partir para a educação. Vamos explicar? Porque, primeiro, se ela foi para aquele espaço assistir aquilo, é porque ela tem interesse. Algum interesse ela tem. Se ela tem interesse, fala algo que não seja condizente ou pareça absurdo, é chamar para o diálogo, para conversar. Porque se ela está naquele espaço, já é uma predisposição a aprender. Então, que tal a gente ensinar, né? Também a gente está predisposto a ensinar? Tá bom, não está predisposto a ensinar, porque outro dia eu fiz um produto desse, Gabi. Gente, não precisa estar predisposto, mas a gente pode criar um produto e vender. Então, já que não está predisposto a dar isso de graça, a gente vende consultoria, vende curso. Tem um produto que como que é? Que foi falar assim, eu não quero ser escolinha, não vou ser escolinha, não vou ficar dando aula para branco. Assim, não tem problema, mas você pode dar aula para branco. Vamos fazer um curso que essas pessoas vão poder falar tudo que elas pensam e não vai gravar, porque assim elas vão poder aprender. Porque imagina, se não poder falar. Se não puder falar, como que vai aprender?
Então, eu fiz um produto desse, gente. Essas coisas que acontecem na vida. Você, olha, não quer sair. Ai, Guinaldo, eu tô me chamando para happy hour direto, só para falar sobre isso. Mas assim, vende. Vamos fazer um happy hour, cada um 20, 30 reais. Aí conversa, e tudo assim, viu, gente? Virtual. E aí é sobre isso. Eles querem conversar sobre isso, não é um problema. Mas conversa, inclusive, que vai ser importante a venda disso para poder fomentar no seu negócio. Aí você aproveita, vende o seu peixinho, né? Você já tem os seus produtos, você já insere ali nessa narrativa, porque eles querem entender sobre racismo, mas você é uma empreendedora da área de tecnologia. Você mete futuro aí dentro da sua conversa de happy hour, você já vende o seu produto também. Então, é uma venda dentro de outra venda. Gente, não faz problema, vamos fazer solução disso. E está rolando, Gabi. Você entendeu? Não é. Gente, você tem um monte de pessoas brancas querendo entender e você está de sacudo? Tá, então vamos fazer de outra forma. De que forma que a gente pode estabelecer um diálogo? Essas pessoas são importantes no estado, de outro estado, Minas Gerais. São importantes para você, para negócios? Nossa, Ignalda, são. Eu não posso perder o contato. Então, vende um happy hour. Um happy hour para bater um papinho, e aí você coloca a sua cartela de produtos, e aí você faz uma venda em cima da outra. Por quê, Gabi? Senão a gente vai ficar sempre rodando um problema, entendeu? Sempre no problema, e aí disso faz um sofrimento. Gente, ó, eu tenho mais 56 anos pela frente. Eu estou me dando isso, né? Então, eu quero ser muito feliz ainda, eu quero realizar muitas coisas. Eu não posso ficar a todo momento no sofrimento. Então, eu também tenho que fazer algumas escolhas, assim, e vibrar na prosperidade, vibrar no que a gente pode fazer de melhor. Essa, para mim, tem sido uma solução. Mas concordo que cada um vai encontrar o afeto, né, o sentimento que te coloca, que te empurra mais para frente. Esse é o meu, cada um encontra o seu, mas cada um entenda a inteligência de utilizar estes afetos a favor daquilo que, de fato, quer realizar, para depois não culpar o outro, sabe? Essa questão de sempre culpar o outro que tem culpa. Não, vamos ver, o que eu fiz com isso, com esse sentimento, com tudo isso aqui que eu tenho trabalhado, lutado, e não estou conseguindo prosperar com isso. Sim. Eu falo demais. Rodrigo, relaxa. Rodrigo, diga aí, você já está quietinho? Bora lá. Estou apreciando essa conversa que está super gostosa. Para mim, me veio só uma questão do direito ao silêncio, sabe? Que é algo que nos dias de hoje a gente não fala, né? A gente não precisa se posicionar sobre tudo o tempo todo, né? Então, eu acho que a gente está um pouco domesticado pelas redes sociais, porque a gente está construindo uma cultura nas redes sociais, que é uma coisa completamente nova e que ninguém sabe como fazer isso, né? Que eu acho que a gente tem que ficar ok em não se posicionar, o direito ao silêncio e o recolhimento também, né? Então, quando a Ignalda fala da clareza que ela tem para fazer as coisas, isso vem de uma sabedoria que provavelmente ela deve ter algum processo dela para construir isso dentro dela, esse autoconhecimento, essa busca interior, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que se a gente não tem isso, se a gente não tem momentos de recolhimento, momentos em que a gente faz uma reflexão, não se conhece individualmente e não se dá o direito ao silêncio também, né? Como estratégia para a gente silenciar o que tem fora, para a gente escutar o que tem dentro da gente, né? A gente entra numa lógica que não é uma lógica humana, né? Porque a lógica, voltando aí para a lógica do algoritmo, é uma lógica insana, E para mim, a cultura do cancelamento, a cultura da lacração, para mim isso tudo é uma mistura da máquina com o humano, entendeu? E é uma mistura da máquina com o humano que tira o pior da gente, não o melhor da gente, né? E eu só queria voltar, foi muito legal, a Ana Paula, não sei se ela caiu, né? Eu acho que ela caiu, mas já deve estar voltando. Então tá bom. Tá tentando voltar. Muito legal essa coisa da diferença da lei, né? O que é lei, né? E o que é cultura, e estou 100%
a favor do que você falou também no começo, Gabi, que tem coisas que não tem conversa, né? Que precisa de uma ação mais forte, né? E que a gente sempre tem várias referências, né? A gente tem a referência da Angela Davis, né? E dos Panteras Negras nos Estados Unidos, mas a gente tem a referência do Nelson Mandela também na África do Sul, né? São duas referências diferentes, né? Quando a gente fala da lei, mesmo no ambiente da lei, hoje em dia está se falando muito sobre justiça restaurativa, né? Porque nem sempre a lei, aplicando a lei, você consegue restaurar relações, restaurar coisas que ficam para trás, entendeu? Então, só para a gente lembrar também que, voltando, né, com o tema da aplicação da lei, a gente saber também que a lei também é criada pelas pessoas e que a lei também é aplicada pelas pessoas, né? Então, eu não sou um especialista nesse assunto, mas conversei com algumas pessoas sobre essa história de justiça restaurativa e me gerou muito interesse nessa história, porque a gente sabe que, mesmo se fazendo justiça, você deixa coisas para trás, ou coisas são atropeladas, ou, enfim, só queria reconectar essa história da lei, da justiça restaurativa, e trazer o lance para mim do direito ao silêncio, ao recolhimento, para a gente ouvir o que está falando dentro da gente, não ficar ouvindo o tempo inteiro o que está falando fora da gente, né? Porque eu me pego muitas vezes assim, vendo coisas e imediatamente vem de dentro uma raiva, uma vontade de responder aquilo, uma ânsia e um sentimento negativo e tal. E às vezes, se você para e coloca mais em perspectiva, dá 2 dias e tal, que não é o tempo do Twitter, que não é o tempo das redes sociais, não é o tempo do Instagram e tal. Se você se dá esse tempo e tal, você coloca aquilo em perspectiva e vê que não, o melhor a fazer agora é não falar nada, ou o melhor a fazer é ligar para aquela pessoa e conversar com ela diretamente. Pode parecer algo bastante démodé, né? Ligar para alguém, né? Porque ninguém mais liga para ninguém, né? Mas nada como uma conversa pessoal para resolver coisas que, às vezes, você, na rede social, só vai inflamar mais aquele problema, e vai ser ruim para você, e vai ser ruim para o outro e tal. Enfim. Isso é tão... São coisas que a gente está falando aqui que no final do dia ninguém fala. Assim, é muito difícil a gente ter espaços para a gente falar sobre isso, porque a gente tem uma estrutura que está condicionando e estruturando muita coisa na nossa vida. Essa estrutura desperta sentimentos na gente, mas as coisas são tão atropeladas que a gente não tem um lugar de refletir sobre isso. Tipo assim, o Bolsonaro me dá raiva. Eu não consigo olhar para aquele homem que eu sinto raiva, eu sinto ódio. Então, como é que eu vou lidar com isso? Assim, não dá. Eu decidi, assim, tem alguns meses que eu não perco mais meu tempo vendo vídeos dele, vendo palestras, vendo nada dele. Porque, assim, eu entendo que é muito importante exercer a minha cidadania, mas não vai ser vendo o vídeo dele debochando da sociedade que eu vou conseguir fazer isso. Então, eu prefiro usar esse tempo que eu estaria sentindo o ódio dele, mostrando para as pessoas o que é política, por que a política é importante, por que a gente tem que se importar com isso, do que eu ir no Twitter xingar ele. Assim, como que a gente vai direcionar a nossa energia? Qual é? Você tá no mudo, viu, Ignalda? Pode ativar aí. Tá no mudo. Eu sei que eu tô no mudo, é que eu tô falando aqui canalizar, porque eu sei que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas exatamente isso, gente. Os nossos sentimentos. Porque, assim, eu já percebi que quando eu vibro no ódio, eu fico improdutiva. Eu tô falando de grana mesmo. Parece que eu não atraio grana, os negócios começam a não se fechar. É fato, energeticamente, eu não posso vibrar no ódio. Então, estou aborrecida com algo, me afasto daquilo, porque eu sei que
de outra forma eu vou poder solucionar aquilo. Então, como esse cidadão que você acaba de citar, ele me faz mal, gente. A minha pressão, eu nunca fui hipertensa, me descobri hipertensa após as eleições. O resultado das eleições. O que eu decidi? Eu sofri naquele processo. Eu decidi que eu não vou morrer. Entende? Eu não posso morrer. Eu sou muito produtiva viva. E aí, esse cidadão, ele vai continuar fazendo o que ele quer fazer. Enquanto isso, eu tenho que trabalhar com as mulheres e com as pessoas que estiverem por perto, dentro do meu espectro, aumentar até esse espectro, para essas mulheres poderem subverter isso. Porque, senão, eu vou ficar vibrando. E, gente, isso é uma estratégia de marketing perfeita. Porque quando ele coloca um mundo, um monte de gente no culto, trabalha, isso que ele quer, né? Foi assim que ele se elegeu, né? Foi assim que ele se elegeu. Ele não foi em um debate na televisão. Ninguém imaginava que um presidente conseguia se eleger sem ir em nenhum debate presidencial. Isso aconteceu. Né? Mas é uma lição de semiótica muito importante para a gente, né? É um conjunto de símbolos que a fake news mesmo é um esforço semiótico, né? De palavras que a pessoa lê, não pensa e fica apavorada e sai compartilhando no grupo do WhatsApp. Eu acho uma grande, além de tudo que já foi dito, essa última eleição, ela deixou uma grande lição de semiótica para todos nós, e esse governo continua se comunicando dessa maneira. E só para completar uma coisa que a Gabi falou, né, dessa coisa que a gente parar, pensar, como o Rodrigo disse, se dar direito ao silêncio. Eu acrescentaria uma coisa também, parar para ouvir, porque a rede social virou uma coisa onde você vai, todo mundo fala, e pouquíssimos estão ali para ouvir. Então, essa coisa do respirar para o ouvir. E decidir o que você vai fazer com aquilo que te incomoda, eu acho que tem tudo a ver com a questão de você querer ser um aliado. Porque a gente se revolta, a gente se entristece, a gente pode ir lá teclar e esbravejar, mas o que a gente pode fazer de forma efetiva, né? E mais, e que não precisa ser uma coisa grande. Eu tenho muitas conversas com colegas, com alunos, quando eu dou aula, que, assim, as pessoas sempre pensam numa coisa muito grande, e eu realmente acho, mais do que nunca, que a mudança que a gente quer proporcionar começa, sim, no nosso microcosmo, né? Então, começa desde a educação dos seus filhos, da forma como você trata a funcionária que está na sua casa, do que você faz no seu trabalho, dentro do que te cabe. E para depois isso pode virar uma coisa ampla? Pode, você pode fazer a parte de um movimento amplo. Ai, a Ana voltou. Foi duro. Adorada. Aliás, eu sei que isso que a Ana, que eu falei agora há pouco, Ana, é uma coisa que eu acho que numa conversa nossa a gente já falou, que assim, as pessoas, rede social é uma coisa em que as pessoas falam muito, né? Deixou todo mundo ter muita voz, mas ninguém quer parar para ouvir, né? Não. E isso, de certa forma, se reflete no mundo real. Então, eu acho que, às vezes, o respirar e não se posicionar sobre alguma coisa publicamente, mas olhar para o seu microcosmo e botar essa energia e essas ações ali, já vão fazer uma diferença imensa. A gente tem que entender que, assim, primeiro, ter humildade para olhar o nosso tamanho, o nosso lugar, e ao mesmo tempo, ser gentil conosco quando a gente faz coisas que fazem diferença. Eu faço coisas no meu microcosmo que fazem diferença, que antes eu achava pequenas, mas assim, se você for com esse pensamento, você vai deixar de fazer, então nada acontece. Se o que você pode fazer no seu micro, faça, guarda a energia para isso, digamos assim, né? E o resto, bom, aí você vai procurando caminhos para canalizar, eu quero mudar, então não vai ser xingando, não vai ser esbravejando, gritando um ele não na janela. Claro, pode fazer isso também, né? Cada um é livre. Mas eu acho que tem coisas muito mais efetivas que a gente não dá valor e que a gente poderia fazer. Gente, desculpa, viu? Caiu aqui, eu não conseguia conectar de jeito nenhum de novo, fiquei tentando pelo celular até, aí finalmente entrou, então desculpem ter, aí não foi intencional. Legal. Você sabe que eu penso muito sobre o que fazer, porque eu acho que é muito difícil esse lugar onde a gente está. Você carrega um peso da história, que é a história branca, colonialista,
você carrega a culpa disso, e ela existe, é real. Então, o que eu tenho tentado fazer hoje, além de furar a bolha dos meus lugares, das minhas redes, é prestar muita atenção em quem está ao meu lado nos ambientes que eu normalmente frequento. Então, eu fico olhando, nesse lugar, somos quantos brancos e quantos negros? E mais do que isso, quantos negros estão exercendo papéis parecidos com o que eu exerceria ou que qualquer outro branco nesse lugar exerceria? E quantos negros estão exercendo papéis de submissão, de subalternidade com relação aos brancos neste lugar? E me incomodar com isso. Eu acho que a principal coisa que eu posso fazer nesse momento é prestar muita atenção, porque quando isso se transformar num incômodo verdadeiro para a maioria das pessoas, independentemente de sua cor de pele, eu acho que a gente vai estar num lugar um pouco mais confortável de luta. Não é que eu acho, vejam bem, eu quero colocar isso bem direitinho para não parecer um absurdo. Não é que eu acho que gritar não tem importância. Gritar tem muita importância, muita importância. É só quando o incômodo só é gerado quando tem voz do outro lado, porque enquanto a gente dá todos os comandos, a voz do outro lado não existe, está tudo perfeito. Então, o incômodo só é gerado quando você tem uma voz muito potente do outro lado. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente tem que prestar atenção no que é, de fato, viável no momento imediato. E, para mim, não é ficar que absurdo isso, que absurdo aquilo. É prestar muita atenção no que eu posso fazer no meu entorno, e o que me incomoda no meu entorno. Então, eu presto realmente muita atenção no que está acontecendo em volta. E meu marido diz que eu sou muito doida, porque eu vou na casa dos outros, e se alguém me pergunta alguma coisa, eu falo. Acho que eu sou sagitariana e sincericida, então... Perguntou, né? Quer ouvir, né? Então, é o sincericídio. Você é sagitariana? Tem babá é o negra sincericídio dos sagitarianos. Eu falo, né? E aí eu entro em cada fria que vocês não têm ideia, assim, por causa disso. Mas eu fico o tempo inteiro analisando os ambientes onde eu estou e como as pessoas estão reagindo àquilo. E se me incomoda e eu falo. E eu acho que isso é fundamental para você gerar isso que a Gabi falou lá atrás, da tal da empatia, que só é gerada se é verdadeira, porque também, se não é verdade, não adianta, você pode ter todo o discurso decoradinho e bonitinho, se não é real, não vai. Então, acho que eu demorei muito pensando o que eu posso fazer, como eu posso ser útil, como eu posso ser necessária, e todo dia eu pergunto isso para alguém, mas escuta, o que eu posso fazer? Me ajuda aí, vai, o que eu posso fazer? Quando apareceram nas redes sociais os movimentos de ser da sua página, para uma pessoa que precisa amplificar a própria voz, eu fiquei bem quieta, porque eu falei, nossa, morro de medo, se eu oferecer para alguém, podem achar que eu estou me achando. Se eu não ofereço, pode ser que eu não esteja a par da discussão. E, graças a Deus, alguém me pediu a página. Aí eu falei, que bom, então tem alguém que acha que eu sou necessária nisso e eu tenho um espaço para oferecer. Que bom que alguém me pede isso. E depois eu perguntei muito, foi bom, não foi bom, amplificou, deu certo, foi legal, foi minimamente razoável para você? E eu vi muita gente criticando isso depois, mas se foi uma coisa que para mim fez sentido e para o outro fez muito sentido também, tá bom, gente, tá legal, é assim que começa, né? Você tem que começar de algum lugar e fazendo alguma coisa. Então, é óbvio que eu faço muitos programas na TV todo dia, e todo dia eu me esforço para ser inclusiva e para ter um olhar social e não específico de grupo, mas muito para além disso, quem eu sou na minha vida cotidiana e o que eu posso fazer cotidianamente é o que todo dia eu pergunto para a Gabi, por isso que eu vou nas redes dela, ouço o que ela está falando e ouço as pessoas com quem ela está falando, porque eu aprendo muito nessa investigação jornalística sobre o que está acontecendo do meu lado e às vezes eu não quero ver, né?
E é uma jornada, né, Ana? Eu acho que esse aprendizado é uma jornada, porque às vezes também, recentemente, eu fiz um trabalho em que eu consegui colocar em prática uma coisa que eu queria há muito tempo, que era assim, como era uma curadoria, conforme essas coisas, a diversidade foi ganhando mais luz, as pessoas começaram, obviamente, a querer mais pessoas negras, né, seus eventos, seus fóruns. E aí, uma coisa que passou a me incomodar, também não foi de bate-pronto, foi um aprendizado, foi assim, trazer essas pessoas para falarem de suas especialidades, e não de racismo e diversidade apenas. Óbvio que muitas delas viveram essas situações e podem colocar ali. Mas, antes de tudo, elas são pessoas especialistas, que estudaram, se informaram, enfim. Né? E aí eu criei lá essa história, e depois eu fiquei em dúvida e fui consultar algumas colegas e dizer, Lise, isso aqui é legal mesmo? Estou fazendo alguma bobagem? Porque, de novo, é uma jornada, né? Então, assim, você está sempre aprendendo, e às vezes você, óbvio, mesmo tendo bom senso, mesmo tendo coerência, mesmo estudando, pode ser que não seja legal, porque você está olhando aquilo e achando legal, né? Mas aquilo não diz respeito a você. Então, eu acho que tem essa questão também, né, de ouvir as pessoas, é importante também por isso. Porque o que me parece uma ideia fantástica, para o outro pode parecer um tiro na água, e não é que eu não quero, não é porque, eu não quero me expor, é porque se eu quero fazer a diferença, eu preciso saber se aquilo faz sentido, e se não fizer, corrigir. Gente, pode falar, Rodrigo. Não, vou deixar você seguir adiante aí, Gabi. Eu falo na sequência, que era só comentário que eu posso falar depois. Gente, estamos chegando no final, passa voando. Gente, essa live ela realmente foi muito especial, assim, que eu acho que a gente tocou em pontos muito sensíveis e mais cruciais para o momento que a gente vive. A gente vive um momento de muita polaridade, de muita incerteza. Eu vejo essa situação toda com otimismo, eu vejo uma janela histórica para que a gente consiga mudar coisas que são muito profundas. Então eu agradeço demais assim a participação de vocês terem topado. E eu queria que, para a gente encerrar legal, assim, a gente deixar uma mensagem assim dirigida para as pessoas que estão assistindo essa live sobre essa questão da empatia, de você estar junto. Assim, acho que vocês quatro são pessoas que têm muito propriedade para falar do lugar da ação, né? A Ana Paula falou do discurso, tem uma frase que eu adoro, que é assim, o discurso comove, mas o exemplo arrasta. Então, assim, você pode ter o discurso mais bonito que for, nada vai ser mais efetivo do que a sua ação, o seu exemplo pedagógico. Eu acredito muito nessa questão do exemplo pedagógico, e é por isso que eu convidei vocês aqui hoje, porque eu acho que vocês são pessoas extremamente inspiradoras, pessoas que não estão de chapéu, estão muito atentas à hora do relógio do Brasil, e conseguem entender que a gente já virou o século XXI, ele chegou agora, e a gente tem um poder muito grande de incidir sobre essa realidade. Eu acho que a pandemia mostra para a gente também que não tem nada determinado. As coisas, existem elementos na conjuntura que podem mudar tudo da noite para o dia. Quem diria que as primeiras manifestações dessa pandemia viriam das torcidas de futebol? Assim, eu desafio a ler uma análise de conjuntura que apostasse nisso. Então, eu também aposto muito no imprevisível, nos sujeitos que estão nas peças fora do tabuleiro, mas que são centrais para o jogo funcionar e que agora estão entendendo que a gente precisa estar dentro do tabuleiro, a gente precisa aprender como é que joga, quais são os passos. A gente é peça de xadrez que pode estar por fora, mas o jogo não vai mais andar sem a gente na frente, sem a gente no front. Então, assim, eu agradeço demais vocês estarem aqui. Queria pedir para vocês deixarem mesmo um recado, assim, para as pessoas que estão vendo o futuro chegar. O futuro chegou, está aqui na nossa porta, e estão meio assim, meu Deus, o que eu faço para eu conseguir pegar esse bonde e não ficar para trás? Porque
lutas que não tem mais volta. Tipo assim, meu cabelo não vai mais ser alisado. Se for alisado, vai ser por um desejo meu e não por uma imposição da sociedade. Então, eu também acredito muito nesses avanços sem retrocesso, sabe? Tipo, eu sou um efeito colateral do sistema. Eu tenho uma carteirinha aqui que fala que eu sou economista, que eu batalhei muito tempo, e não tem racismo que vai tirar isso de mim, porque o conhecimento é um caminho sem volta. E isso é o empoderamento também, a gente dá passos sólidos, cientes de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então, assim, agradecer demais, porque essa live de hoje, ela tá totalmente no sentido do que a gente está construindo lá no front, que é um mundo de pontes, um mundo de reflexão e um mundo de empatia. É isso, gente, gratidão, e agora quero ouvir vocês se a gente fechar com chave de ouro. Posso começar aqui? Já estava no gatilho, para usar mais uma metáfora bélica, né? Eu acho que eu deixo rapidamente duas mensagens. Primeiro, que nesse mundo barulhento, complexo, volátil, acho que é muito importante que a gente consiga escutar a voz que fala dentro da gente. Então, a minha recomendação é que todo mundo que está ouvindo essa live possa criar alguma prática individual de autoconhecimento, né? Seja religião, yoga, cada um vai encontrar a sua forma de fazer isso. E a segunda recomendação é ação, não ficar parado, e ação coletiva, né? Não fazer sozinho. Então, acho que essas são as minhas últimas palavras aqui. E já deixo meu agradecimento à Gabi, que criou esse ambiente aqui de conexão, que eu acho que é muito importante isso, né? Dar espaço para que as pessoas consigam falar. Isso é muito raro, e a gente não valoriza isso, mas isso é muito raro e muito importante, assim, dar espaço para conversas significativas de qualidade, né? Quando que a gente ia num domingo, às 15h ter uma conversa dessa durante 2 horas, né? Para mim foi um presentão participar dessa conversa aqui. Obrigado. Vou na ordem aqui, sou eu, nos quadrinhos. Bom, também queria agradecer por esse encontro. Eu já conhecia as moças, o Rodrigo estou conhecendo e foi um prazer. E o que eu queria colocar aqui, aí falando como mãe, essa nova geração, essa cultura do cancelamento, ela foi uma geração, foi alimentada por uma geração que veio muito trabalhada na velocidade, né? Na velocidade e na competitividade. E hoje eu percebo, sobretudo pela educação da minha filha, que tem um monte de escola bilíngue, a gente fica super preocupado em fazer isso e aquilo com as crianças, e a gente esquece muito desse lado humano, de trabalhar essa questão da empatia e da inclusão desde cedo. Eu tive poucos amigos negros, na minha sala de faculdade tinha um apenas, e hoje eu batalho muito para que a minha filha não use termos como os que eu já usei, essa coisa, né, por exemplo, ovelha negra, eu morro de vergonha, que eu já usei muito esse termo, mas eu não sabia, agora eu sei. Então, eu já estou tentando ensinar minha filha, os meus sobrinhos, conversar com as mães que estão em volta, de novo, porque as ações do microcosmo, elas são quase tão importantes como as ações maiores. Então, eu gostaria muito que a gente, assim, olhasse para essa geração que está vindo, abrisse o diálogo com essa geração apressada, né? Porque a gente percebeu nessa história de pandemia também, a ver as pessoas, os indivíduos antes de qualquer coisa, antes dos profissionais, e a trabalhar coletivamente nas questões mais críticas, né? Quando a gente fala em solidariedade, nas pessoas que antes de se preocupar com a saúde tiveram que se preocupar em sobreviver, e essas pessoas, inclusive, são em sua maioria pessoas negras, de periferia. Então eu acho que é isso, olhar para o nosso microcosmo, olhar para essa geração nova, fazer nossa parte nesse aspecto também. E obrigada, Gabi. Gratidão! Agora, Ignaldo, Ana, para a gente fechar com chave de ouro. Tanto faz, pode ser. Vamos lá. Bom, primeiro, Gabi, eu queria muito agradecer você e te dar os parabéns pelos 2 anos do Nufron. Eu acho que esse tipo de iniciativa que você tem é de uma importância, mas, acima de tudo, é de uma coragem muito, muito, muito especial. Você é muito corajosa, muito, porque
Você viu tudo e você escolheu. E é muito bonito isso, é muito especial. E você tem um grau de sensibilidade, alguém nos comentários falou aqui agora, nossa, que condução delicada que a Gabi está fazendo, porque você é assim, você é muito delicada, você faz as coisas desse jeito. E eu acho que talvez por isso você consiga reunir pessoas que não são iguais, que têm backgrounds muito diferentes, experiências muito distintas, mas que não sentem medo de estar do seu lado, não se sentem não se sentem desconfortáveis perto de você. E eu fiquei desconfortável há algum tempo, porque eu não sei tudo, eu não sei como me colocar o tempo inteiro, eu não sei até onde eu posso ir o tempo inteiro, e tem muita coisa que eu não conheço, mas eu me sinto muito confortável do seu lado, sabe? Eu sinto que eu posso compreender coisas que eu não compreendia ainda, simplesmente por estar perto de você, e pelas coisas que você, sem saber, me ensina todo dia, porque está presente onde eu procuro você. Então, muito obrigada. Gente, isso é louco, gratidão. Parabéns pela curadoria que você fez essa semana no Universo, uma curadoria linda de morrer. É tão bom quando um veículo grande de mídia se dispõe a aceitar uma curadoria desse porte. Parabéns pelo que você fez. Ignalda, sério que eu acho que o que você faz nas empresas é coisa de gente doida. E que bom que tem gente doida no mundo igual você, porque realmente é um diálogo muito difícil, muito complicado. Eu passo por isso muitas e muitas vezes, já passei muito e continuo passando todo dia. Sei que não é fácil, obrigada por fazer isso, porque se não tem um pouco de maluquice envolvida nesse processo, a gente não anda para frente. Rodrigo, não te conhecia, foi um prazer te conhecer, eu espero que a gente não tenha atrapalhado muito você, porque eu sei que a gente falou muito e demais, eu tento falar menos sempre, e ouvir mais, eu estou muito em fase de treinamento de ouvido, mas eu já estou treinando isso há uns 10 anos, nem sempre eu sou muito bem sucedida nessa questão. Eu acho que o principal dessa discussão é que a gente tenha consciência do que está acontecendo. Eu acho que as pessoas tendem a não desenvolver consciência do que está acontecendo porque vai trazer um desconforto danado. Quando a gente olha o passado, dá muita vergonha, muita vergonha. Eu tenho muita vergonha do que foi o Brasil durante 300 anos, muita vergonha. Eu me sinto muito desconfortável, muito mal. Eu me sinto mesquinha, eu sinto que eu repetia coisas sem saber que elas eram tão dolorosas para alguém, por puro desconhecimento disso. E eu sinto muito ter sido, nos anos 80, uma mulher que lutou tanto pela afirmação da mulher na sociedade e que não tenha compreendido naquele momento o quanto era importante perceber que mulheres são diferentes nas das imensas injustiças que carregam como mulheres, que elas são diferentes e que os grupos são diferentes. Eu vejo tudo isso hoje e já há algum tempo, mas isso não vai corrigir coisas que são históricas. Então, por favor, tenham paciência comigo e com outras pessoas parecidas comigo, porque nem sempre é maldade, muitas vezes é só desconhecimento e precisa de gente generosa como a Gabi para lançar luz sobre esse caminho. Então, muito obrigada de novo, Gabi. Enfim, senhoras e senhores, o coração quase... Gabi, você está falando, está no mudo. Gente, hoje eu choro, assim. Hoje eu choro ao vivo, eu tô aqui, não, pá, mas tá difícil. Fecha com a gente com chave de ouro, Ignalda. Gratidão enorme, gente. Eu tenho muito carinho por todo mundo que tá aqui. Incrível, queria morar nessa live, porque todos me emocionaram aqui, de diversas formas, inclusive o seu silêncio, Rodrigo. O reconhecimento desse seu lugar também é louvável. A gente tem que reconhecer quando esses lugares estão todos aqui sabendo muito bem o que estão fazendo aqui, como devem fazer. Lia, já falei, né?
A gente realmente, ali, assim, a mulher apareceu no LinkedIn, de repente, falando algumas coisas lá, pronto, virou foto. Mas a lucidez que ela coloca, eu acho que é essa luz que a gente pede, é a luz que a Gabi trouxe para todos aqui, nos colocando em contato nessa live, essa lucidez do silêncio do Rodrigo, a lucidez da pesquisa e dos reconhecimentos dessa trajetória, dessa jornada, né, Ana, que é linda, que eu acompanho você em tantas facetas tuas, e é tão bonito ver que você sempre está nesse processo de educação e de aprendizado. Então, me sinto honrada por estar aqui. Lembro a todos que estão nos assistindo que a prosperidade faz parte da nossa história, e aí eu falo desse lugar de mulher negra, e o No Front tem quer dizer, o grande propósito do No Front, que é o empoderamento financeiro, ele deve ser colocado neste lugar que sempre foi nosso, não é um novo lugar, é um lugar que é nosso desde antes. Mulheres em culturas iorubás eram as grandes negociadoras, eram elas que iam à frente fazer acontecer, e sabe qual era o princípio? A negociação só era boa se fosse boa para o outro. Negociação não se trata de compra e venda, se trata de troca. E é isso que eu penso que a gente pode caminhar dentro desse universo em que a gente precisa de aliados, precisa de alianças e precisa fortalecer essa sociedade para que o quão mais rápido a gente consiga estabelecer a equidade de gênero e de raça. O que vocês três, pessoas não negras que estão aqui nesse momento, fazem diariamente é o que a Ângela nos aconselhou, né, na última vez que ela veio ao Brasil. E quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Eu acredito muito, e eu vejo isso são movimentos, sabe? E aí, quando eu coloco essa Gabi, ela trouxe um monte de gente fantástica, próxima live, Roger e Suede Quintê, lindo. Então, quando vocês mexem com esses lugares, vocês estão fazendo esse movimento estrutural. Nada é pequeno, Lia, nada, absolutamente nada. O Rodrigo já está há 15 anos empoderando, treinando e capacitando líderes de organizações sociais. A Ana vem aí com uma luta 25. Do feminino e do protagonismo. 25? Eu estudei errado. Desculpe, eu vi só 15. Mas a Ana vem com essa luta do protagonismo feminino há anos também. Não precisamos, né, falar a quantidade de anos, não é verdade, Ana? Você está ótima. Muitos anos. Então, assim, que a gente possa movimentar essas mulheres negras para que essa estrutura social se movimente, para que a gente tenha essa transformação e que nós nos lembremos das Yalodês, que tem o poder do negócio, o poder da negociação, e que essa matripotência possa, de fato, ser o grande vetor e soleador do nosso futuro. Gratidão. Gratidão enorme por todos vocês estarem aqui. A gente agora, quero falar para todo mundo que está vendo essa live, continuem ligados, que agora vão vir 2 convidados, que assim, gente, eu não tenho nem roupa, eu não sei, eu botei o tomara que caia, porque eu não tenho nem roupa para esse dia de hoje. Gratidão enorme, Rodrigo, Lia, Ana, Eguinalda, gratidão enorme por vocês estarem aqui, por vocês terem topado esse convite, e tamo junto, porque são esses efeitos colaterais do sistema, esses efeitos colaterais imprevisíveis, que eu acredito que eles vão conseguir ainda construir muita coisa. Então, quero agradecer demais o convite, a exposição. Não é fácil você se expor e colocar aqui para um tema tão delicado. Então, agradeço demais a coragem de vocês, a parceria de estar aqui. Tamo junto. Depois eu vou ligar para vocês 1 a 1, que agora eu vou já continuar ao vivo, que tem mais, e agora a gente vai ter aí uma programação de peso.
Gratidão, viu, galera? Tamo junto. Parabéns. Gente, bom Tchau, domingo. Gabi. Tchau, Parabéns, pessoal. Gabi. Prazer conhecer. Parabéns. Gabi, no front. Beijo. Vida longa no Tchau, front. gente. Muito. Tchau. Tchau.